Olá, eu sou André Mendonça e esse é o canal Magia Mental. A partir dessa semana, nós vamos dar início a um estudo um pouco mais longo, o estudo sobre chakras. Por isso mesmo, a gente vai separar aqui, para manter o padrão dos vídeos, girando aí em torno de 15, 20 minutos, nós vamos separar em blocos. A ideia do estudo de chakra aqui no canal Magia Mental é um pouco diferente da abordagem dada na yoga, dada em outras linhas de estudo. Nós vamos ter uma abordagem, claro, mais mental. A ideia é a gente ter um mapa, a gente ter aí uma linha de classificação de tipos de pensamentos, tipos de hábitos, tipos de comportamento que nós possamos querer mudar. Então, com esse estudo fica mais claro a gente ter critérios como ir do mais denso para o mais sutil, ir do mais material para o mais espiritual, pegar um determinado setor onde a gente queira fazer mais mudanças e identificar hábitos, identificar comportamentos que estão ligados àquele tipo de sintonização. Então, a gente vai falar aqui hoje dos dois primeiros chakras. Nós vamos falar do Muladhara, conhecido como chakra básico, e vamos falar do Svadhisthana, que é o chakra umbilical. Tá bom? Então, continuem com a gente. Depois da vinheta, começamos o nosso estudo de chakras. Muito bem, nós vamos começar então pelo Muladhara, ou chakra básico. O conceito do chakra básico, ele é extremamente vital. Ele é um chakra localizado entre os órgãos genitais e o ânus, na altura do períneo, predominantemente na cor vermelha. E aqui no nosso assunto, né, aqui no enfoque mental que nós estamos dando, ele está diretamente ligado com ideias essencialmente de sobrevivência. Então, por exemplo, ao longo do nosso estudo, em cada chakra eu vou desenhar uma situação de cotidiano que tenha predominantemente o tom do chakra em questão. Vou dar algum exemplo do que significa quando esse chakra está super energizado, ou seja, quando o desequilíbrio é para mais, e vou dar alguns exemplos do que seria esse chakra subenergizado, ou seja, desequilibrado para menos. No caso do chakra básico, a situação poderia ser uma vara de família, onde o que está em questão é uma pensão de alimentos, uma pensão da qual a alimentação de um indivíduo depende, da qual aquilo afeta diretamente a sobrevivência, a manutenção da vida daquele indivíduo. Percebam que as situações que envolvem esse tipo de energia, elas nos colocam emocionalmente muito alterados, normalmente podem despertar comportamentos bem violentos, bem agressivos. E no caso, quando você tem esse chakra excessivamente energizado, ou seja, quando o desequilíbrio nele é para mais, você já entra naquele comportamento avarento, naquele comportamento de uma pessoa que faz questão de agarrar com unhas e dentes muito mais do que ela precisa para sobreviver e coloca em risco às vezes, ou prejudica, ou deixa a desejar para a qualidade de vida das pessoas que estão em volta, de família, enfim, de outros indivíduos do mesmo grupo. Esse comportamento, no caso, esse comportamento desequilibrado para mais, ele é fácil de identificar. Desequilibrado para menos também porque a pessoa fica excessivamente desapegada. Só que não é um desapego que você possa considerar como virtuoso.
É aquele desapego da pessoa que recebe o salário e o primeiro pedinte que aborda na rua, ela entrega o salário todo e fica sem dinheiro para passar o mês. É aquele desapego desorganizado, aquele desapego inconsequente. Isso pode estar ligado a uma subativação, uma subenergização desse ponto. Também são comportamentos fáceis de você identificar. São comportamentos de desleixo, de desapego, que causam problemas sérios ou põem em risco a pessoa. A seguir, vamos falar então do chakra umbilical ou chakra Svadhisthana. Muito bem, esse chakra umbilical ou Svadhisthana, ele é um chakra que fica situado entre o umbigo e a linha da cintura, 3 dedos abaixo da linha do umbigo. Predominantemente a cor laranja, e no que nos diz respeito, ele é um chakra que está ligado à imaginação, à intuição, à criatividade e à sexualidade. Esse é o chakra que atinge o assunto sexual, não o primeiro. Esse segundo chakra é o que trata desse assunto. Esses aspectos podem parecer, a princípio, desconexos, mas é fácil você entender que são bem ligados. A situação de cotidiano que eu trago para esse chakra é exatamente a situação do flerte, da sedução. No momento de seduzir, no momento de uma aproximação com uma pessoa que despertou o nosso interesse, nós nos tornamos um pouco escritores, nós nos tornamos um pouco diretores de cinema. Por quê? Esse é o momento em que a gente leva ao máximo a nossa imaginação, a nossa inspiração, para tentar criar um contexto, criar um cenário, criar uma ambientação que favoreça a condução da história no sentido de uma aproximação dessa pessoa. O que significaria esse chakra superestimulado, ou seja, ele desequilibrado para o exagero, para o excesso? A falsidade. Quando a pessoa tem uma atividade desequilibrada para mais no chakra umbilical, é aquela pessoa que mente sem necessidade, que fantasia coisas a ponto de causar prejuízo para si mesmo ou para outros. Aquela falsidade pesada. Também é um chakra fácil de você identificar os comportamentos, identificar os hábitos, identificar as crenças que envolvem isso. Esse ponto subenergizado seria aquela pessoa excessivamente realista, aquele realismo ácido, aquele realismo fora de contexto que torna a pessoa inconveniente. Os dois casos são desequilíbrio, os dois casos são, até aqui, nesses dois primeiros chakras, são assuntos um pouco mais fáceis de você identificar, de você perceber, pela natureza. Então, quando a pessoa tem alguma coisa na questão de criatividade, na questão de ambientação, de formação de um contexto, como um diretor de cinema, como um escritor, exagerado, ou seja, quando essa pessoa começa a transformar a vida dela em um ambiente, em uma coisa que a gente percebe que está desconexo com aquela questão, com aquele ambiente em que ela efetivamente está. Ou quando ela tem um realismo cáustico, um realismo doloroso, incômodo, também. Muito bem, hoje nós falamos sobre os dois primeiros chakras, o básico, Muladhara, e o umbilical, Svadhisthana. Nossa abordagem aqui vai ser sextas-feiras, às 18 horas, ou seja, os vídeos regulares, os vídeos da playlist central do canal, eles vão abordar a cada semana 1 ou 2 chakras, dependendo da extensão do assunto, e
Nessa abordagem, vamos falar de uma situação de cotidiano que possa ajudar a identificar comportamentos, identificar crenças, identificar pensamentos ligados àquele chakra. Vamos falar um pouco do que seria esse chakra superestimulado, ou seja, com desequilíbrio para mais, o que seria esse chakra subenergizado ou desequilíbrio para menos. Não vamos falar ainda em cada um dos vídeos sobre técnicas de manipulação ou de intervenção em pensamentos, hábitos, crenças específicos. Esse assunto, as intervenções, as técnicas, as formas de trabalhar com as mudanças, serão um último vídeo ao final dessa sequência de chakras. Uma coisa que é muito importante que seja dita: aqui nós estamos dando enfoque aos 7 chakras considerados principais, aos 7 núcleos principais. É óbvio que nós sabemos que nosso corpo, né, cada indivíduo tem milhares de chakras, tem muitos pontos, mas predominantemente quando se fala em abordagem de chakras principais, trabalhamos com a convenção clássica dos 7, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha, marque para ver para ser avisado, marque o sininho para ser avisado quando sair um vídeo. Os nossos vídeos vão sempre ao ar pontualmente às sextas-feiras, às 18 horas, os vídeos da playlist central. E, eventualmente, atendendo às solicitações, caso alguma coisa não tenha ficado bem explicado, caso você precise sugerir algum assunto, perguntar ou fazer algum tipo de solicitação, coloque nos comentários que ou nós respondemos pelo comentário, se for uma resposta simples, ou lançamos um vídeo extra eventual atendendo a dúvidas, atendendo a determinadas questões, mas aí a gente coloca esses vídeos fora da playlist central. Então, sexta-feira que vem, às 18 horas, teremos o nosso próximo vídeo. Obrigado, sejam bem-vindos e até lá. Um forte abraço.